Glória a Deus. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, chegando ao outro lado do mar, na província dos Gadarenos, descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro um dos sepulcros, um homem possuído de espírito imundo, o qual morava em sepulcros e mesmo em cadeias não podia prender, pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões, com cadeias, e as cadeias foram por eles feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia dominá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu Jesus de longe, correndo, o adorou, clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogando-lhe ao Deus que não o atormentasse, Jesus lhe disse: sai deste homem, espírito imundo. E Jesus lhe perguntou qual o seu nome, e respondeu: é Legião, pois somos muitos. E rogando-lhes para que não os enviasse para fora daquela região, ordenava que ali passava um monte, uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogavam a Jesus: manda-nos para aqueles porcos, para que entre neles. Jesus o permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada se desceu para o precipício, para o despenhadeiro, e os que apacentavam os porcos fugiram. Verso 19, Jesus porém lhe perguntou, lhe disse: vai para a tua casa e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor fez e como teve misericórdia de ti. Queridos, a palavra de Deus vai nos dizer sobre um acontecimento que não foi um dia, não foi um mês ou um ano, muito tempo. A Bíblia está dizendo que havia um homem que ele estava passando por uma situação a qual ele tentava dominar o seu próprio corpo e não conseguia, a qual ele tentava ter uma vida e não conseguia. A palavra de Deus nos mostra que nem o nome daquele homem é conhecido, pois todos, quando olhavam para ele, sabia ou dizia: é o endemoniado de Gadareno, é o endemoniado gadareno. Mas a palavra de Deus nos diz que quando Jesus entra naquela cidade, algo começou a acontecer. E eu quero declarar no nome de Jesus que a partir deste momento, Jesus entra na nossa casa, entra no nosso bairro, entra no meio da nossa família para trazer saúde, para trazer vida. Aquele homem não conseguia viver a vida dele. Eu costumo dizer, quando eu prego essa palavra, que aquele homem, ele podia ser um pai, ele podia ser um filho, um irmão de alguém. Ele era alguém que não tinha mais convívio com a família. Ele era alguém que desejava voltar para casa e ter a sua vida comum. Mas por causa do tormento espiritual, aquele homem não podia mais voltar para casa. Tudo que ele queria era colocar a cabeça no travesseiro, como eu e você conseguimos fazer, e agradecer a Deus por mais um dia. Mas por causa do cativeiro que aquele homem estava, ele não conseguia. Então quando ele ia dormir, a Bíblia vai dizer que ele ia para o sepulcro. Onde é o sepulcro, querido? Era para o cemitério. Ele tentava ir para casa, mas os espíritos o dominavam para ele morar no cemitério. Ele queria ir para casa, as pessoas o prendiam para ver se ele ficava quieto, mas ele não conseguia ficar parado num lugar só, de tanto tormento que tinha naquele coração. Mas a palavra de Deus vai dizer que ninguém podia fazer nada por ele. Eu estou falando aqui com pessoas que hoje podem estar passando pelo mesmo quadro. Tudo que você queria era ter paz, tudo que você queria era voltar para a tua casa, tudo que você queria era olhar para dentro de si e olhar dentro de si e enxergar uma paz para que você pudesse descansar. Querido, a palavra de Deus nos diz que quando Jesus libera a palavra sobre a vida dele foi mudada.
porque aquele homem, ele poderia ser um filho. Eu imagino uma mãe que olha para o filho e diz: Senhor, tudo que eu queria é que o meu filho voltasse para casa. Eu imagino um pai dizendo: Senhor, tudo que eu queria era que o meu filho se libertasse. Eu imagino um filho dizendo: Senhor, tudo que eu queria era que o meu pai fosse normal. E a Bíblia está dizendo que aquele homem não conseguia ter uma vida normal. E o coração dele, creio que desejava isso, mas ele não tinha força. Mas o dia que Jesus entrou na vida dele, o dia que Jesus liberou uma palavra para a vida dele foi liberta daquele cativeiro. Existem pessoas que acham que o cativeiro é apenas grades. Ah não, o cativeiro são apenas grades que nos prendem. Não, querido. Existem pessoas que estão presas hoje na depressão. Existem pessoas que estão presas no vício. Existem pessoas que estão presas na briga. Existem pessoas que estão presas na solidão. Existem pessoas que querem ser livres para viver a vida que Deus planejou. A Bíblia está dizendo: vinde a mim. Jesus, ele vai dizer: vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E o Senhor nos promete arrancar o fardo da vergonha, o fardo da tristeza, da depressão, o fardo da decepção. Quantas pessoas hoje que tudo que queriam era voltar para casa, olhar para os seus filhos e agradecer a Deus. Eu trago hoje uma palavra, querido. Se você abrir o seu coração, se você desejar essa salvação que Cristo tem para te dar, hoje entra a salvação na tua casa. A palavra de Deus diz que Jesus vai na direção daquele homem, e os espíritos que o atormentavam diziam: que eu tenho contigo. Glória a Deus. E aqueles espíritos declararam isso, porque Jesus, ele não se mistura com aquilo que vai nos aprisionar. Jesus, ele não se mistura com aquilo que vai tirar a nossa saúde. Jesus não se mistura com aquilo que vai te matar de alguma maneira. A Bíblia está dizendo que Jesus veio para te dar vida. Muitas vezes nós olhamos na televisão e dizemos: tudo que eu queria era ter aquela vida. Ei, Jesus tem uma vida melhor para você, porque você não precisa de fama, você não precisa daquilo que o mundo te oferece, porque tudo que Cristo tem para te dar é vida. É vida. A Bíblia está dizendo, Cristo disse: eu vim para que tenhas vida e a tenha em abundância. Tudo que Deus deseja é que você esteja na tua casa vivendo aquela vida em abundância, que você abrace os seus filhos e possa agradecer a Deus por eles estar do seu lado, que você possa abraçar a sua esposa, o seu esposo, e agradecer a Deus por eles estarem do seu lado. Tudo que Deus deseja é que você esteja na tua casa e tenha paz no momento que você for colocar a cabeça no travesseiro. A palavra vai dizer que aquele homem, ele queria colocar a cabeça no travesseiro, mas os demônios o levavam para o cemitério. Tudo que ele queria era sentar do lado dos amigos e bater papo e conversar, ter momentos de comunhão, mas ele não conseguia. O plano do inimigo era colocá-lo na cadeia, e ele era colocado na cadeia e não foi colocado uma vez. A Bíblia vai dizer que ele sempre era colocado na cadeia, e as cadeias eram despedaçadas ali por tantos demônios que haviam naquele homem. Mas o que Cristo tem para nos trazer nessa manhã é a libertação de todo esse mal, é a libertação